Fala rapaziada, hoje no vídeo de hoje vamos estar apresentando para vocês aí 6 dicas para você economizar combustível no seu carro. 6 dicas fáceis que você pode fazer tranquilamente, rapidinho, certo? Que podem te ajudar a economizar um pouco de combustível aí. São dicas, tá? Não é milagre, tá? E a primeira dica, sem muita mistério, é qualidade de combustível, cara. Sempre abasteça em postos com bandeira, Petrobras, Shell, Ipiranga, certo? Postos que são reconhecidos nacionalmente. Mesmo que você pague mais caro, um pouco, do que se abastecer em outros postos mais desconhecidos, mas você tem uma qualidade mais garantida, certo? Porque mesmo que você pague 20 centavos mais barato aí no preço do seu combustível num posto com marca não tão conhecida, às vezes esses 20 centavos para você não vai fazer diferença, certo? Porque pensa comigo, você precisa abastecer 50 litros de combustível, que é muita coisa, para você conseguir economizar 10 reais. E às vezes esses 10 reais não compensam, porque o combustível, se ele for ruim, o consumo do carro vai ser maior, o carro não vai responder direito, né? Você vai querer acelerar o carro não vai responder da mesma forma. Como eu posso relatar para vocês o que aconteceu comigo esse tempo atrás. Fui fazer uma viagemzinha ali até Porto Rico, saindo aqui de Nova Esperança, e tive que abastecer no meio do caminho, né? Começou a ficar baixo, eu tive que abastecer num posto desconhecido. Aí eu coloquei 80 reais, estava barato o álcool, né? Falei, vou aproveitar, vou botar 80 reais, dá pra mim terminar a viagem e voltar tranquilo. Chegou nas últimas, rapaziada. Se esses 80 reais fossem em outro posto, que eu conheço o meu carro, entendeu? Ele teria rodado mais tranquilamente, certo? E além de que, além de ter durado mais, em um momento eu fui fazer uma ultrapassagem na terceira faixa de uma carreta e eu já vinha com o motor meio cheio, certo? Eu estava em quinta, reduzi para quarta, a carreta saiu para a terceira faixa e eu fui ultrapassá-la. No momento que eu acelerei o carro, que eu pisei no acelerador, o carro não ganhou velocidade, o carro não cresceu, o carro não teve força. Sendo que era para ele ter força, né? Ele estava já de quarta, com giro bom, certo? Então, rapaziada, eu pisei, meu carro motor 2.0. Quando você está com giro tranquilo no carro, você está com giro ok no motor e você acelera, ele tem força de sobra para fazer uma ultrapassagem, muita força, né? Não é o carro mais forte do mundo, mas ele ultrapassa com tranquilidade, ele cresce muito fácil. E não foi o que aconteceu, então, né, foi devido a esse combustível, né? Então, e aí eu fui, voltei e já acabou, certo? Se eu tivesse abastecido esse mesmo valor em um posto bandeirado, que depois eu encontrei um posto Shell mais à frente, e ele era 20 centavos mais caro. E eu podia ter abastecido nele. Se eu tivesse abastecido nesse posto, teria dado menos litro, mas a minha quilometragem seria maior. Além de que, galera, quando você abastece um posto, né, sem procedência, você pode estar danificando o seu carro. Você pode ter problema de bomba, certo? Às vezes, se o seu carro for carburado, dependendo da mistura que eles fizerem lá, os produtos que eles colocarem no combustível, estragar o seu carburador, estragar o banho que ele tem. O carburador ele tem um banho, né, que serve para ele conseguir aguentar o combustível. Então, se eles misturarem alguma coisa lá, solvente, né, thinner, chumbo, qualquer coisa que eles misturarem lá, pode ser nocivo para o seu carburador, entendeu? Além dele consumir mais, você pode ter um problema aí de funcionamento, dar um problema em alguma peça do seu carro, filtro, bomba, né, carburador, bico, até mesmo, né, gerar carbonização nos pistões e ter um problema mais grave aí, no caso da gasolina principalmente. Então, eu não acho que vale a pena esses 20 centavos mais barato.
no final das contas, para você ter um desconto relevante ali de R$10, você precisa pôr muito combustível, né? A outra dica, rapaziada, é manter a manutenção do carro em dia. Principalmente de vela, cabo de vela, turbina de ignição. Se o seu carro for com injeção eletrônica, som da lâmpada, tudo isso influencia diretamente no consumo de combustível. Se as velas não estiverem funcionando direito, o cabo de vela não estiver funcionando direito, você não tem aproveitamento eficiente do combustível que você está mandando para o motor. Então você tem que acelerar mais, mandar mais combustível para andar igual você andaria se o motor estivesse certo. Então a manutenção em dia, uma regulagem bem feita do carro, influencia diretamente no consumo de combustível. E a terceira dica, rapaziada, mantenha os pneus calibrados, tá? No meu caso, eu boto 36 libras, o carro fica um pouquinho mais duro, certo? Mas ele ajuda um pouco na economia. Porque quando você vai andar de bicicleta e o pneu tá murcho, não fica pesado, você não tem que fazer muita força. O mesmo acontece com o carro. Então quando você deixa o pneu abaixar muito, rodar muito descalibrado, o motor tem que fazer mais força, portanto, gastar mais combustível. Então, rapaziada, sempre de 15 em 15 dias, dependendo da forma do seu uso, você calibra o carro, deixa ele calibrado certinho, que ajuda também na economia, tá? Como eu vou ir ali fazer uma viagem para Maringá, eu já estou calibrando ele agora para mim garantir que, né, não gastar combustível à toa. Então, atente-se à calibragem dos seus pneus. A outra dica, rapaziada, é uma coisa que todo mundo faz já há muito tempo, que é a banguela. Só que no carro carburado, no carro injetado, tem diferença na forma de fazer. No carburado, ele serve que eu vou fazer aqui agora, tá? A banguela normal, que todo mundo conhece, a banguela do carro carburado, que é a verdadeira banguela, que é que você chegar numa descida e você desengatar o carro, porque durante a descida o carro embale sozinho, você não precisa acelerar o carro. Aí quando eu estiver chegando lá embaixo na descida, perto de acabar a descida, eu vou novamente engatar o carro e embalar o carro, porque quando chegar lá na subida, na parte da subida, o carro tem a força e velocidade para ele subir sem eu ter que afundar o pé no acelerador. Ó, engatei de novo. O carro engaia a velocidade, então eu vou chegar na subida, o carro vai subir tranquilamente, sem eu ter que afundar o pé no acelerador e sem eu ter que ficar reduzindo marcha. Ó a subida agora. Eu tô só com a casquinha do pé no acelerador, porque eu já embalei o carro lá atrás. Já embalei ele no finalzinho da descida. E agora vai subir aqui tranquilo a subida. Estamos aqui já chegando no final da subida. E qual que é a diferença para o carro injetado, pessoal? O carro injetado, ele tem um sistema de cut-off do combustível, que nada mais é que ele corta o combustível quando os sensores identificam. Vou dar outra banguela. Quando os sensores identificam que o motor não está precisando fazer força. Ou seja, quando você chegar numa descida no carro injetado, você não desengata como eu fiz aqui agora. Você deixa engatado e tira o pé do acelerador. Desse jeito, a injeção eletrônica vai entender que o carro não está precisando fazer força e vai ativar o cut-off. Quando ele ativa o cut-off, ele corta 100% do combustível dos bicos. Então você tem uma economia muito maior fazendo desse jeito o carro injetado do que desengatando ele. Porque quando você desengata, o motor cai na lenta. Então ele precisa de um pouco de combustível para se manter funcionando. E no cut-off não. O movimento das rodas, girando o câmbio, girando o motor, mantém o motor funcionando. Então no carro injetado você não precisa desengatar. Você deixa ele engatado e só tira o pé do acelerador. Tanto, pessoal, que se você tiver o carro injetado e ele no painel dele tiver o computador de bordo que consiga mostrar para você o consumo instantâneo, ou seja, quantos quilômetros por litro ele está fazendo naquele momento, e aqui não ficar alterando, sabe? Se você acelera, ele abaixa, enfim. Se você chegar numa descida e você observar esse medidor,
quando você tirar o pé do acelerador, deixar o carro engrenado, você vai ver que ele começa a subir os quilômetros por litro muito. Vai para 30, 50, até onde o controle de bordo marcar. Porque ele realmente desliga o sistema de alimentação do motor de combustível. Então ele não está mandando combustível e o carro está descendo e ganhando velocidade. Outra dica, rapaziada, é antecipar a sua pilotagem. Aqui eu estou numa descida e lá na frente vai ter um radar. Então não tem para que eu ir acelerando até lá ou deixar para frear em cima do radar. Antecipa a sua frenagem. Ao invés de você frear, deixa o carro desacelerar sozinho. Então você tem uma economia de combustível e também uma economia até dos freios. Olha o plano de fluxo aqui na frente. Olha o radar ali. Agora que eu estou freando o carro, entendeu? Deixei o carro desembalar sozinho. Vou passar aqui no radar e lá na frente vai ter outro quebra-mola. Então eu não vou sair acelerando para chegar no quebra-mola e... para chegar no quebra-mola e ter que frear tudo de novo, entendeu? Agora chegar no quebra-mola aqui, eu não vou deixar eu frear em cima, eu vou frear aqui, eu já vou desengatar aqui já. Vai ter um tempo para ele desembalar aí. E é isso aí, rapaziada. Também serve, rapaziada, para vocês antecipar a questão de sinaleiro. O sinaleiro lá tá verde. Se eu der uma acelerada, eu vou conseguir passar ele no verde ainda. Nesse caso. Mas se eu ver que ele não vai dar para ele passar nele no verde, eu não vou acelerar para chegar nele e para ficar parado nele. Eu já vou reduzir a velocidade que eu tô indo para tentar, às vezes, até chegar nele. Porque estiver abrindo mão, não tem que parar o carro e sair de novo. Ó, acabei de passar no sinal no verde. Aproveitei que eu já veio embalado, só que embalei a mão um pouco para conseguir passar nele no verde, não ficar parado nele. Mas se caso eu vejo que ele fosse fechar ou que ele tivesse fechado, eu ia deixar o carro desembalar sozinho e chegar nele tentando pegar ele abrindo, para não parar o carro 100%, né? E nem acelerar o carro até o sinaleiro e chegar lá tem que parar. Sétima dica, rapaziada: planeje o trajeto antes de você sair da sua casa. Planeje um trajeto que você vai evitar quebra-molas, né, semáforos, trânsito, se for possível, entendeu? Para que você tenha uma viagem mais contínua, porque o momento de parar e ficar parando e acelerando é o que faz gastar muito combustível, certo? Então quanto menos você fizer isso, mais econômico o seu carro vai ser. E também, rapaziada, não deixe passar em cima da hora. Sai com antecedência, para assim você não precisa ficar acelerando um monte seu carro para estar chegando dentro do horário do seu compromisso, certo? Você não vai precisar, né, se acontecer algum imprevisto, você não precisa se matar depois, você não vai chegar atrasado, entendeu? Então planeja o seu trajeto antes, sai com bastante antecedência. Isso vai garantir que você tenha uma viagem mais tranquila e que você não precisa acelerar tanto gastando mais combustível. Então é isso, rapaziada, são as dicas, tá? Nada a fazer milagre, mas com certeza vai te ajudar aí a ter uma economia de combustível e também na manutenção do carro, se você seguir essas dicas aí, né, vai evitar dor de cabeça. Então se inscreve no canal, deixa o like, obrigado por assistir.